Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui o pastor Ronaldo Flauber. Como vocês notadamente estão percebendo, estamos no Centro Comercial de Aracaju para mais uma evangelização. Jesus, ele é fiel, ele é bondoso, ele ama todos nós por igual, e vamos dar oportunidade aos pecadores de, ouvindo a palavra de Jesus Cristo, se converter e morar no céu, que é promessa que Jesus fez para todos nós. Amém? Terceiro para o nosso ministério, eu aqui justamente com o nosso irmão evangelista Kelber, vamos panfletar também, mas Deus, ele tem uma palavra para as pessoas nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Boa tarde a todos, glória a Deus. Amado ouvinte, você que está aqui no Centro Comercial de Aracaju, o eterno Deus, ele tem uma palavra para o seu coração. Jesus ama você. Jesus demonstrou o amor dele quando ele se entregou na cruz do Calvário. Aleluia. Jesus derramou o sangue dele para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Jesus derramou o sangue dele em demonstração de amor. Ele não tinha pecado, ele não tinha culpa, ele não tinha defeito. No entanto, ele se entregou na cruz. A cruz era lugar que era o suplício dos malfeitores. A cruz era a pena capital daqueles malfeitores que faziam as coisas notoriamente erradas, e o Estado romano punia, o Império Romano punia com a morte na cruz. Mas Jesus Cristo, porque amou a mim, porque amou a você, ele não tinha pecado, ele não era, na sua essência, um condenado de Roma, ele não devia nada a Roma, ele não pecou para com Roma, mas ele se entregou naquela cruz para que eu e você, os reais pecadores, aqueles que deviam, nós devíamos ao pecado, ele se entregou para que nós tivéssemos direito à absolvição, para que nós tivéssemos direito, para que nós fôssemos redimidos e sermos liberados da condenação futura. Irmão Souza, ele se entregou na cruz para que nós não fôssemos condenados. Ele se entregou em nosso lugar. A condenação que era minha, a condenação que era sua, ele pagou um alto preço. Eu quero ler, amado ouvinte que está aqui no Centro Comercial de Aracaju, o que está escrito em Tito, capítulo 2, o verso 11, nos diz a Escritura Sagrada: porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens. É isso. Por isso que eu comecei a pregar para você que está aqui no Centro Comercial. Ele não tinha pecado, ele não tinha culpa. O pecado era o meu, o pecado era o seu, mas a graça, o favor imerecido. O que é graça, pastor? É favor imerecido. A graça que Jesus nos oferece é um favor que nós não merecemos, mas a graça de Deus que se manifestou, a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Me explica, pastor, que graça é essa? A graça é: você é um pecador. Você é um pecador porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória, da graça, da presença de Deus. De modo que eu e você um dia, nós iremos prestar conta, porque Deus ele é santo, Deus ele é puro, Deus não comete pecado, ele não tolera pecado, e nós como pecadores, criatura dele, um dia iremos nos encontrar naquilo que você já ouviu. Você já ouviu falar de um grande dia, você já ouviu falar do juízo final, você já ouviu falar do arrebatamento. Todos nós pecadores um dia iremos prestar contas com Deus, e a graça de Deus que foi manifestado, conforme está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 11, é que faz que nós, pecadores, naquele grande dia, sejamos absolvidos da condenação futura e obtenhamos a salvação eterna. Aleluia! Isso é maravilhoso e é glorioso. A mensagem é simples, a mensagem é bem objetiva. Jesus pagou um preço bem caro
derramando o sangue dele na cruz do Calvário. Mas Jesus Cristo não cometeu pecado. Jesus Cristo não abriu a boca e não falou nada que cometesse dolo. Jesus não pecou, Jesus não errou. No entanto, colocaram ele na cruz, penduraram Jesus na cruz. Ele sofreu suplício, ele recebeu cusparada, ele recebeu açoite, ele recebeu tapas, o sangue desceu. Ele não era culpado, aquela cruz não era dele, mas aquela cruz era a bondade, a misericórdia de Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aquela cruz era a bondade de Deus. Aquela cruz que Jesus enfrentou é o amor de Deus para comigo e para com você, amado ouvinte, aqui no Centro Comercial de Aracaju, nessa sexta-feira. A cruz é a expressão do amor de Deus. A cruz é a expressão da benevolência e bondade de Deus para comigo e para com você. Você não tem como se consertar com Deus, porque Deus não recebe dinheiro, Deus não recebe boas obras. Para o seu pecado ser justificado diante de Deus, não adianta você ser a segunda Madre Teresa de Calcutá. Não adianta você ser uma pessoa que faça coisas boas, você ser uma pessoa altruísta. Não adianta. Para que você se conserte o seu pecado, o pecado original, o pecado que Adão, que chegou através de Adão, para você consertar esse pecado, você não pode, você não vai conseguir ser benevolente, você não vai conseguir se ajustar com Deus, sendo uma pessoa boa, dando esmola, ajudando o próximo. Isso não resolve a questão do pecado. A questão do pecado humano, ela só se resolve se você entregar a vida a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que não há nenhum nome dado entre os homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Eu vou repetir. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que não há nenhum nome dado entre os homens debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos, além do nome de Jesus Cristo. Portanto, não é você sendo uma pessoa caridosa, altruísta, não é você sendo um filantropo, não é você sendo uma pessoa benevolente, não conserta o pecado com Deus. Somente o pecado com Deus é consertado através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Porque a palavra diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há apenas um Deus. Há apenas um Deus. E há apenas um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O que é mediador? Mediador é a pessoa que faz um concerto, que faz uma aliança. Mediador é uma pessoa que liga você a algum lugar. A ponte, ela é uma mediação. Uma ponte é uma mediação. Você está de um lado quer ir para o outro lado, você atravessa a ponte. Há apenas um mediador que liga o homem pecador e o Deus Santo. O Deus que vai cobrar tudo que os homens fizeram aqui na terra. O seu pecado, ele só é consertado se você entregar a sua vida a Jesus. Porque Jesus Cristo pagou um preço bem caro, derramando o sangue dele na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter o conserto com Deus, para que eu e você pudéssemos ter aliança com Deus. É somente entregando a vida a Jesus. Só vai morar no céu aqueles que obtiveram de graça o perdão de pecados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O perdão de pecados, ele é oferecido diuturnamente para você. Há apenas um mediador, há apenas uma pessoa que nos leva para o céu, há apenas uma pessoa que nos leva para Deus. O seu nome, você já sabe, o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre nós pecadores e um Deus Santo. Por quê? Porque ele pagou o preço bem caro, ele nos redimiu, ele nos resgatou, ele pagou o preço da nossa redenção, derramando o seu sangue ali na cruz do Calvário.
esvaindo sem dor. Ele não desistiu, ele não abriu a boca, como ovelha muda, ele não desistiu, para que nós tivéssemos a esperança de morar no céu. Ele não abriu a boca, ele não reclamou, ele não tinha pecado, ele não tinha culpa, mas ele não reclamou. Ele derramou o sangue dele por amor de mim, por amor a você. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. O que diz a Escritura, Tito capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se há manifestado. A graça de Deus está sendo manifestada aqui em Aracaju, no calçadão comercial. A graça de Deus está sendo manifestado, trazendo salvação a todos os homens, todos aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, todos aqueles que acreditam em Jesus, vai receber de graça o passaporte, a ida, o ingresso, vamos dizer assim para você entender, o ingresso no céu é somente através da fé do Salvador Jesus. O passaporte que nos leva para o céu chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É um homem que veio aqui na terra, pagou um preço bem caro e hoje nós temos acesso ao céu. Ah, pastor, quando eu morrer, eu quero morar no céu. Ah, eu não fazia mal para ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei. Portanto, pastor, quando eu morrer, que Jesus me aceite no céu. Você pode ter vivido uma vida exemplar. Para ir morar no céu, não é por coisa boa que você faça. Para ir morar no céu, é preciso entregar a vida a Jesus, porque Jesus pagou um preço bem caro, derramou seu sangue, para que quando a gente chega lá, Ele vai dizer assim, ó, está escrito em Mateus capítulo 10, o verso 32, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mateus 10, 42. 42. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Você está vivendo, você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos aqui na terra. Se nesse tempo todo você nunca abriu a boca para confessar a Jesus como Senhor e Salvador, como é que você quer que Jesus lhe confesse diante de Deus que você era filho dele, que você o confessou na terra? Amados juntos, só terá o perdão do pecado aqueles que confessar que Jesus é digno de perdoar pecados. Só tem perdão de pecados aquele que confessa que Jesus é perdoador de pecados. Ah, eu quero ter meus pecados perdoados dando esmola. Eu quero ter meus pecados perdoados sendo uma pessoa boa. Eu quero ter os meus pecados perdoados ajudando o próximo, estendendo a mão. Não tem perdão de pecados para atitudes boas. É bom, continue assim, ajudando o próximo, sendo uma boa pessoa, mas não tem obtenção de pecados. Por isso, a obtenção de pecados somente aceitando a Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Aceita Jesus para ir morar no céu, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus, aleluia. Quem quiser entregar a vida de Jesus, venha, oraremos por você. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, continue orando pelo Ministério Pastor Ronaldo Flauber, Ministério do nosso irmão Evangelista Kelber. A palavra de Deus foi pregada, Jesus está voltando, bênção de Jesus. E se você quer assistir essa mensagem, lá no Instagram, Pastor Ronaldo Flauber, lá no YouTube, Pastor Ronaldo Flauber, você vai encontrar essa e outras mensagens evangelísticas. Instagram, Pastor Ronaldo Flauber, YouTube, Pastor Ronaldo Flauber. Assista a mensagem do Evangelho, aceita Jesus e vamos morar no céu, porque Jesus está voltando. Aleluia. Que Deus abençoe a vitória do povo de Deus.